Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de chegar no YouTube. Esse é o Projeto Mayhem e a gente está para mais uma entrevista e hoje vai ser uma coisa muito interessante. Estou tão curioso quanto vocês, porque eu também não conheço quase nada sobre essa religião. Eu conheci a mestra que eu vou entrevistar agora por conta do Rogério Bertoni, quando a gente estava conversando do Austin Spare. Então quem não assistiu essa palestra ainda volta e assiste, depois vem para cá, e ele me falou um pouquinho da religião Sikh. Entrei em contato com ele e ele me passou o contato de uma mestra que eu convidei para a gente hoje bater um papo. Então seja muito bem-vinda, mestra Guru Sangat Kaur. Obrigada, boa noite, turma. Só preciso dizer que eu não sou mestra, eu sou só mesmo Guru Sangat. É um prazer estar aqui, Marcelo, um prazer estar aqui com o seu público. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada. Espero realmente poder contribuir com a alta qualidade desse programa que você conduz. Muito obrigada. Bom, e a nossa primeira pergunta, como a gente começa, né, a entrevista, é pedir para você contar um pouquinho da tua jornada, né? Então a gente no hermetismo a gente chama de verdadeira vontade ou o dom, ou como é que a pessoa decide trilhar esse caminho, né? E a gente convida e pergunta para o convidado o que te fez, qual que é a tua jornada para você, de repente, sair daquela vida normal, comum, abraçar a espiritualidade e seguir por essa religião. Eu sou brasileira, nasci em Uberlândia, sou de uma família, assim, tipicamente do interior. Quando eu saí de Uberlândia, terminei meus estudos e vim completar minha vida acadêmica em Belo Horizonte, eu comecei a ter determinadas visões, digamos assim. Era como se eu tivesse algumas visões em sonhos, eu imaginava aquilo sonho, e era sempre ligada, hoje eu reconheço, ligado a alguma paramentação. Era sempre uma pessoa paramentado, como eu estou, de turbante, era um homem com uma barba, e eu achava aquilo simplesmente um evento, um sonho, uma fantasia, enfim. Então, eu nessa época já era médica, estava começando a fazer meu mestrado, acadêmica até onde você pode imaginar, e vinha também de uma luta política muito engajada contra a ditadura militar. Então não tinha muito espaço na minha vida para nenhuma religião, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu sempre busquei, eu tinha sempre uma conexão, eu contemplava demais, eu tinha uma conexão com o divino, se é que eu posso dizer assim. Não venho de uma família essencialmente religiosa, mas meus avós eram do espiritismo e, enfim, eu bebi de alguma maneira numa fonte que me deixava aberta, embora nunca tenha abraçado de fato nenhuma religião em si. Quando eu saí para o meu doutorado, 4 anos antes de eu ir para o meu doutorado, eu fiz meu doutorado na Alemanha, na área de epidêmio, eu tive uma epifania num sonho, assim, uma coisa muito especial, tanto é que mereceu um desenho meu no meu diário, que foi sonhar com a minha própria morte por 3 noites consecutivas, e era uma morte que ia acontecendo em graus, até que na última noite, eu acordava e dizia, sonhei com a minha morte. No segundo dia eu sonhei com a minha morte, resolvi desenhar, e eu via então uma mulher ao meu lado, que eu imaginei ser minha avó, a minha avó paterna, que era índia. Era uma mulher com cabelo muito preto, com uma trança muito longa, e eu terminei a minha última noite com aquele sonho. Eu tinha de fato morrido, e essa mulher pela primeira vez teria me dito, você tá com medo de morrer? Eu falei, não tô com medo. Então morre. Então eu morri, não tinha nada mais do que isso no sonho. Eu achei aquilo pitoresco, eu diria. Desenhei aquela mulher, guardei no meu diário, e 4 anos depois eu fui para a Alemanha. Então eu me alongo aqui um pouquinho porque faz sentido para você entender. Eu tinha ganhado uma bolsa do governo alemão para fazer o preparo da língua alemã em Göttingen, uma cidade na Alemanha onde eu tinha uma amiga e tal. Então eu estava muito feliz dentro do trem indo para Göttingen, quando eu recebo um telegrama me dizendo, houve um engano, o seu curso de alemão não vai ser em Göttingen, você vai parar na próxima estação e um agente vai te enviar para o trem em Freiburg. Eu desci assim, 27 anos, eu estava arrasada, eu chorava copiosamente porque eu estava já tudo organizado, já tinha onde ficar. Eu pego esse trem e vou para
Freiburg. E chego em Freiburg, pego um táxi e vou pro Instituto Goethe, onde eu ia estudar alemão. E o taxista me deixa na porta, eu com aquela minha mala, olhando pro instituto, pensando, o que eu vim fazer aqui? Eu não conheço ninguém, assim, muito sem referências. Quando eu olho para o portão que eu tinha que entrar, eu vejo uma pessoa caminhando lentamente nos jardins, e eu fiz um zoom e era exatamente a mulher do meu sonho. Eu saí feito uma bala atrás da mulher, né? Saí correndo e dizia pra ela, você estava no meu sonho, você estava no meu sonho. Era uma indiana e ela achou que eu era completamente doida. Por 2 meses ela me evitou. Onde eu ia, ela, saía e não ficava comigo. E um dia eu resolvi, o professor de alemão fez um exercício que a gente tinha que entrevistar uma pessoa de uma outra cultura sobre a condição da mulher naquela cultura em alemão. Falei, eu não tenho dúvida, eu vou entrevistar a indiana. Então, eu ampliei o desenho que eu tinha no meu diário para um modelo talvez A4, assim, e bati na porta do apartamento estudante dela com aquele desenho na minha cara. Então, quando ela olhou no buraquinho da porta, no olho mágico, ela não me viu, mas ela viu o meu desenho. Ela abriu a porta e falou, não sou eu, mas é minha mãe. Então, aí foi assim que naquele Natal, isso é maio, naquele Natal eu vou para a Índia e fui adotada por uma família Sikh. E eu, então, entrei nessa família e por 4 anos nós convivemos e moramos juntas e eu passava parte do ano na Alemanha, parte do ano na Índia e fui sendo introduzida àquela tradição. De uma maneira, mais uma vez, muito peculiar, porque o meu pai, Sikh, ele era um advogado completamente contra qualquer tipo de religião. Eu chegava do templo, que a gente chama de Gurdwara, e ele me dizia, como é que foi a lavagem cerebral hoje? E minha mãe, uma pessoa completamente espiritualizada, ela meditava profundamente, ela dizia, não liga não, eu vou te introduzir ao espaço de meditação. Então, mais ou menos foi assim, eu voltei para o Brasil depois do meu doutorado, eu sou médica, como eu já disse, e vivi o estilo de vida do Sikh Dharma desde então, isso eu voltei em 95. É importante vocês saberem que no Ocidente, talvez o maior link que a gente tenha com o Sikh Dharma é o Kundalini Yoga, uma prática de yoga que nasceu dentro do Sikh Dharma. Então, ainda na Alemanha, eu fui procurar esse pessoal porque eu me identificava, eles usavam os mantras e as orações que a gente usava, eles usavam o turbante, então eu fui até eles, acabei me formando como professora de Kundalini Yoga, voltei para o Brasil em 95 e aí comecei a viver o estilo de vida desse Dharma. Foi basicamente dessa maneira de 95 até 2008, quando eu então fui batizada, digamos assim. Demorou um tempo para eu ser batizada. Infelizmente, meus pais indianos já morreram, todos, eu tenho só uma irmã que mora nos Estados Unidos, e foi assim que eu fui introduzida a esse Dharma. Como é uma coisa muito diferente, a gente tem que ir bem do comecinho, né? Então, o que é o Sikh? Qual que é a história dessa religião? Bem, os Sikhs, eles só são chamados Sikhs porque os ingleses invadiram a Índia e porque eles tinham que fazer censos de quantos hindus, quantos muçulmanos, quantos católicos. Eles classificaram as religiões e pegaram uma dissidência do hinduísmo. O primeiro mestre, por isso que eu disse que eu não sou mestre, porque a gente diz que os mestres são só os 10 gurus Sikhs. Então, o primeiro deles se chama Guru Nanak e ele foi um brahmana, um hindu tradicional, de uma alta casta. Ele nasce em 1469, no final do século XV, e ele rompe com toda a tradição bramânica. Está acontecendo na Índia. A Índia está sendo varrida naquele período pelo movimento Bhakti, que dá, então, origem aos Sufis. Então, assim, você tem uma convergência de eventos que é uma tirania atroz dos mongóis na Índia, os Sufis tendo um surgimento forte, revivendo essa experiência do contato com o divino através da devoção. Então, esse é o que a gente chama de movimento Bhakti, e o Guru Nanak nasce nesse momento, e ele, então, acha que tudo aquilo que ele tinha vivido como um hindu e como um brahmano não fazia menor sentido. Ele elege 2 elementos que realmente eram incongruentes com a consciência devocional, que era a discriminação da mulher e o sistema de castas. Então, ele rompe com o hinduísmo ainda jovem e ele, então, cria uma ordem, que é a ordem dos Sikhs, que quer dizer aqueles que estudam, aqueles que buscam. E então, eles começam a fundar cidades, metrópoles, bem diferente das cidades vilas dos hindus, e essas cidades têm um apelo muito parecido cultural com as cidades matriarcais da região de onde ele vem, que hoje é o Paquistão, porque a Índia só foi dividida em 1947, depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? E a parte maior de Punjab, que era
era matriarcal, onde os Sikhs nasceram, virou Paquistão. Foi dada aos paquistaneses. Mas então, ainda nessa época ali, era a sociedade chamada o Vale do Indus, que é a sociedade matriarcal, e então ele cria cidades muito mais próximas àquela cultura do que as cidades vilas controladas pelos brahmans e divididas em castas, e ele passa a vida dele viajando. Certamente ele deve ter usado algum outro tipo de modalidade que não viajar em lombo de burro, em mula e a pé, porque ele alcançou da África a Roma. Então, quando a gente vai a Roma, dentro da igreja de São Pedro, no jardim sul da igreja de São Pedro, tem um monumento em homenagem ao Guru Nanak. Ele chegou lá em 1518 para pedir que eles parassem com a escravidão e com as guerras. Então, foi um cara muito envolvido no seu ministério, digamos assim, com a paz, com a igualdade entre os seres e absolutamente com uma luta de justiça social muito grande para pôr fim nas desigualdades, inclusive com a desigualdade de castas. Então, não era uma religião, era um movimento. E ficou um movimento por muitas décadas, por muitos séculos, inclusive, até o final do século XVI, quando devido ao aumento brutal da tirania mongol na Índia, chegou um ponto que esses alunos do Guru Nanak agora já tinham passado por muitas experiências, já tinham criado no norte da Índia, em Punjab, uma cultura forte. Eles acharam que era o momento de se criar um Dharma. Então é um momento em que se cria o Sikh Dharma com um outro mestre, o último da linhagem, que se diz que é a última luz do Guru Nanak, que encarnou até esse, que é o Guru Gobind Singh. E ali foi criado, então, um Dharma com o propósito de pôr um fim à tirania em cima dos hindus, inclusive os sufis, os janaínos, os budistas, mas eram em número muito reduzido nessa época. Então, eu acho que uma melhor maneira de entender o Sikh Dharma é que ele caminha de um projeto muito devocional, onde não existia uma ordem monástica, não existia uma ordem hierárquica, tinha um professor, o guru, que quer dizer exatamente o professor, e ele então tinha os seus alunos e eles tinham um projeto social e um projeto espiritual. O que se fazia naquele tempo é o que se faz até hoje num templo Sikh, que se chama Gurdwara, que é a porta para o professor, que é nada mais, nada menos do que meditar. Então não existe outro ritual, não existe um ritual, é uma cerimônia baseada em você se sentar e você usar da poesia para contemplar a experiência do finito, tentar fundir o finito com o infinito. Então, eles deixam de ser uma ordem muito pacífica e devocional no final do século XVII, quando então eles pegam em armas para defender o Dharma hindu, porque os hindus estavam sendo completamente dizimados e há um pedido dos hindus, principalmente dos brahmans da Caxemira, que os Sikhs os ajudasse. Então, por isso que o Sikh Dharma, o templo principal do Sikh Dharma, que é o Golden Temple, todos que podem ser construídos com grande espaço vão ter 4 portas, e essas 4 portas indicam as 4 direções espirituais, onde no Sikh Dharma você não pode segregar segundo a fé de ninguém. Então, um templo do Sikh Dharma, a gente costuma dizer que não é um lugar que nós nos reunimos porque nós temos uma mesma fé, mas porque nós temos uma mesma consciência. Então, esse é um simbolismo muito importante, porque inclusive esse Dharma é criado para defender um outro Dharma que nem sequer era o deles na época. Eu acho que isso resume bem essa história do surgimento dos Sikhs na Índia com o movimento Bhakti. E você falou bastante na palavra Dharma, né? Conta pra gente o que isso significa e como é que ele atua dentro da religião. Marcelo, existe uma discussão filosófica, eu diria quase inclusive teológica, sobre se um Dharma é uma religião ou não. Muitos dos importantes pensadores dos dharmas, então, e aí eu vou dizer, a gente tem 2 origens das religiões, como é posto hoje na ciência das religiões. Uma são as abraâmicas, que estão compreendendo ali os cristãos, os muçulmanos, os judeus, enfim, você tem uma linha que vem de Abraão e você tem outra linha que vem do Dharma, que são os hindus, os sikhs, os budistas, os janaístas. Então, a gente categorizou assim, nós ocidentais, eu diria, para as pessoas que vivem um Dharma, como não existe dogma, e a grande diferença das religiões
abraâmicas, porque há um dogma, eu costumo explicar isso para os meus alunos da seguinte maneira: nas religiões com dogma, a realidade precisa sempre se adequar ao dogma, porque o dogma é a realidade maior. Nas religiões que não tem dogma, como é o caso do Sikh Dharma, a realidade é a lei e não o dogma. Então você tem que se adequar à realidade. Por isso há uma cisão muito grande na própria definição do que seria religião nesse caso. Mas ainda assim existem, por exemplo, como a monja Kaur insiste em dizer que o budismo é uma religião, e eu respeito muito o que ela diz, mas na verdade, para que a gente pudesse ter qualquer tipo de inserção fora do Oriente nas sociedades ocidentais, nós não temos como registrar as nossas dharmas enquanto tal, porque não existe isso. Então, eles acabaram tendo que ser registrados como religião e, de alguma maneira, existe uma liturgia nesses dharmas. Eu diria que é uma identidade dúbia dizer que eles são uma religião, porque, como eu disse, o que define um dharma são regras universais. E essas regras universais, elas têm que serem aplicadas do mesmo modo em qualquer cultura, em qualquer contexto histórico, em qualquer tempo, e não só nesse plano, mas no plano do universo também. São as leis que regem a formação e a estruturação do universo como um todo. Então, os dharmas são muito mais próximos, eu diria, de uma visão purista da ciência do que de uma visão purista das religiões abraâmicas. E o Dharma é isso, a gente tem um conjunto de leis que a gente respeita e tenta seguir. E, por exemplo, no caso do Sikh Dharma, essas leis eu diria que são 4, que nunca defina a realidade através de preceitos essencialmente místicos. Deixa que a força mística da realidade te explique. Então, não nega que existe uma mística na realidade, porque compreende que talvez a gente não compreenda a realidade como no seu furor. A gente não consegue compreender a realidade no seu furor. Então, quando nós, seres humanos, não compreendemos a realidade no seu furor, a gente diz que ela não pode ser explicada. Então, os Sikhs dizem que toda a realidade pode ser explicada desde que a gente tenha instrumentos para compreendê-la. Um outro ponto importante é que é um lema de ver Deus em tudo, inclusive nos seus inimigos. Então, um respeito a qualquer ser vivo, não necessariamente ser humano, é muito essencial, faz parte desse Dharma. Meditar é um dos pilares desse Dharma, meditar nas horas ambrosiais, nas horas no início da manhã, porque se considera que é o momento em que a Terra está numa relação muito propícia com o Sol, então tem uma energia solar que penetra o planeta, que ela revigora muito e tem muito silêncio após da morte noturna, digamos assim, há um silêncio do relaxamento. Um outro pilar é ganhar o nosso próprio sustento sem nenhuma corrupção e compartilhar o que a gente ganha honestamente para que a pobreza desapareça. Então, assim, existe compromisso de que a prosperidade não deveria ser um privilégio, a prosperidade deveria ser um bem da humanidade, então ela deveria circular. Então, esses são alguns dos princípios, e aí tem um conjunto de outros que é muito parecidos com os do budismo, e os 10 mandamentos cristãos são muito semelhantes, que não matarás, não roubarás, nós somos monogâmicos, então você não vai ficar com alguém, você não cobiça uma outra pessoa que já está envolvida com alguém, enfim, existe uma ética nos relacionamentos, é um dharma monogâmico. Então eu acho que basicamente, se eu olho para... Eu não conheço muito bem religiões, todas as religiões abraâmicas, mas quando nós olhamos a raiz de todas elas acabam desaguando numa coisa só, que é esses princípios universais. Então, eu acho que os Sikhs, como os budistas, os hindus, os janaístas, seguem esses princípios e com certeza não existe um dogma central, um dogma paroquial, como nós temos no cristianismo, especialmente no catolicismo. Os Sikhs, eles não são proselitistas, né? Não pode. Inclusive, um desses elementos dármicos é que todo ser humano em si, autônomo e soberano, nunca deveria ser levado a fazer nada que ele não quisesse, então a pessoa tem que se auto-iniciar no Sikh Dharma. Não existe alguém que inicia ninguém, não tem um ritual de iniciação, é uma auto-iniciação, e ela parte de um princípio de que você tem que ser tocado de alguma maneira e inspirado a fazer parte.
Vocês acreditam num ente superior, numa energia? Existem divindades? Não existe divindade, existe a poesia. Então, a gente nem chama de livro sagrado, chama Sri Guru Granth Sahib, que é o livro onde todos os poemas estão compilados. O Guru Nanak começou a viajar com um pequeno livrinho que era chamado de Katab. Katab é um pequeno caderninho. E ele viajava todos os lugares, todos os países onde ele ia, e como ele não tinha nenhum tipo de preconceito de casta, então ele abraçou os estrangeiros como irmãos, porque eu não sei se você sabe, mas segundo as castas hindus, os outcasts fora do sistema de castas são os estrangeiros, os animais e as mulheres. Os brahmans radicais, eles se sentam para comer, fazem um círculo com giz na sua periferia, e nem a sombra de um pária pode passar em cima daquele círculo. Guru Nanak, como ele rompeu com isso tudo, a motivação dele era, deixa eu ver que poesia eles têm. Qual é a poesia desse povo? Então ele colecionava poemas que contam uma trajetória do ser humano através da sua experiência na matéria, a sua identidade maior. Então é um livro que contém poemas. E esses poemas são essas pessoas que de alguma maneira tem poemas de limpador de latrina a grandes mestres, que eles tiveram uma experiência com o divino o suficiente para inspirá-los a estarem fora de um lugar comum e em seus poemas. Ele foi traduzido depois para outras línguas? Cara, tem uma coisa super legal, porque não é... Primeiro, eu não sei se isso vai ser mais difícil de compreender ou mais fácil, mas o sânscrito foi uma língua sempre associada pelos Sikhs como uma dominação, uma violação, inclusive, dos direitos dos analfabetos de se escolarizarem, de se instruírem. Então, tanto os Sikhs quanto os budistas, por exemplo, criaram uma nova língua, que não é o sânscrito. Os budistas têm o Pali e os Sikhs têm uma língua chamada, que na verdade não é uma língua como o Pali, que não é uma língua, é um alfabeto que se chama Gurmukhi, onde todas as línguas podem ser escritas naquele alfabeto. Então, os poemas que estão no livro têm poemas de origem do sânscrito, mas estão escritos num alfabeto que qualquer povo, que qualquer cidadão ou cidadã poderia ler. Então, eles ensinaram às pessoas esse alfabeto. Ele é muito mais simples do que o sânscrito. Ele tem um conjunto de 108 letras, ou sons, como a gente chama, sendo que a metade são femininas e a metade são masculinas. Elas fazem um conjunto e uma dança entre o feminino e o masculino. É uma língua onde o significante e os significados são um só. Isso quer dizer que quando eu falo um determinado mantra ou uma oração, eu me torno aquilo que eu estou falando. Na linguística, a gente tem essa coisa do significado e significante. É porque quando você fala, o significado do que você falou está sendo representado agora no seu corpo, digamos, nas suas secreções. Então, ali no Sri Guru Granth Sahib, a gente tem sânscrito, a gente tem urdu, que é uma língua persa que se falava no norte da Índia, se fala até hoje. Então, meu pai, Sikh, advogado, quando vivo, todas as sentenças de corte são escritas em urdu. É a língua do Shah, é o Shah Mukh. É dito, Mukh é boca e Shah é o rei. Então é a língua ainda dos mongóis, da Pérsia. E o Gurmukh é a língua do guru, é a língua do professor. Então esses escritos. Então o livro é todo escrito numa outra língua, ele está traduzido para várias línguas. Nas línguas latinas ele está traduzido eu não tenho certeza se para o italiano, mas ele está traduzido para o espanhol, ainda com uma pegada muito influenciada pelas primeiras traduções do Sri Guru Granth Sahib, que foi feito pelos ingleses, quando eles tomaram o norte da Índia. Eles se instalaram dentro do Golden Temple por quase 80 anos, e eles então criaram a primeira tradução, e aí eles deram uma conotação muito cristã para a tradução. Por exemplo, em muitos lugares do texto, quando a gente está ouvindo a palavra lendo a palavra Har, eles traduzem como Deus, mas para os Sikhs, Deus é o verbo, mas literalmente é a ação. Então, todo verbo é Deus. Então, comer é Deus, olhar é Deus, beijar é Deus, matar é Deus. Tudo que é verbo é Deus. Mas eles escolheram o Har, que significa construir a partir daquilo que foi destruído. Uma reconstrução. Então, eles traduzem isso como Deus. Então, as traduções para o espanhol são bem coloridas por uma ideia cristã daquela língua e foge muito do que, na verdade, ela está querendo dizer.
A gente viu isso também, o pessoal do Asatru estava explicando que quando eles traduziram os textos nórdicos, também colocaram um pouco de Apocalipse, tudo para encaixar na Bíblia, né? Não está sendo feito nada, assim, um movimento moderno de retradução, ou de passagem sem esses elementos? Já tem em inglês um volume muito bem traduzido, um grupo que traduziu um esforço dos jovens Sikhs da Inglaterra, com nós Sikhs do Kundalini Yoga dos Estados Unidos, né? Eles traduziram e nós estamos querendo demais traduzir para o português essa versão, mas isso, a pandemia atrapalhou bastante, porque ficou difícil de articular e muitas coisas que a gente precisaria fazer para traduzir isso, porque tem que ter um conjunto de pessoas trabalhando, na verdade, juntos, porque vai dar muito trabalho achar o termo para o português, porque nós somos prolixos e essas línguas são muito pontuais. É um pouco parecido com o alemão, na verdade são línguas indo-germânicas, né? E no alemão, quando você pega uma palavra, e no português talvez você precise de 5 para explicar a tradução de uma palavra, né? Então isso vai demorar um pouquinho, mas nós temos isso na agenda. Ai, que fantástico isso. Então, ele não existe então o conceito de um deus, uma divindade, estátuas ou arte, como é que isso é tratado? É uma religião, é um dharma monoteísta, não é panteísta. Então, a ideia de Deus, inclusive a gente não usa a palavra exatamente Deus, o nome seria uma consciência não manifesta, que a gente chama de Purusha. É uma consciência que não está na matéria. Ela se coloca na matéria através da alma. Então, é como se a alma fosse uma vibração que ganha um espaço existencial na matéria. Então, existe essa ideia que é uma origem, digamos assim, né? O Guru Nanak sempre escreveu demais sobre as origens do universo. Ele foi contemporâneo de grandes italianos que olhavam para o universo para poder compreendê-lo. Eu acho que a ida dele à Itália foi uma tentativa de conversar com esses cientistas e já vinha de uma tradição hindu onde se conhecia muito mais do universo do que os europeus do século XV. Então, os textos do Guru Nanak, por exemplo, são todos hoje muito mais próximos do que a gente conhece da física quântica na explicação do universo do que de uma física newtoniana. Então, ele tem um dos textos, um dos poemas dele que a gente entoa de manhã, tem um trecho que fala Patala Patal, Agassa, Agassa. É uma explicação que ele está dizendo. Existem universos dentro de universos, mundos e submundos, e acima deles vários céus. Então ele compreendia o universo como muitos universos, todos invaginados em si. Mas a ideia primal de uma consciência primal está lá, que a gente traduz como Deus, digamos. E eu gostaria de dizer que sim, que tem um paralelo quando a gente tira essa imagem de Deus como um homem que privilegia alguns que são do bem e que de alguma maneira pune outros porque são do mal. Mas existe essa ideia. Não existe deidades nem divindades. A gente considera que cada ser nesse planeta, os seres das águas, do ar, da terra, são todos Deus. Todos eles carregam o divino e todos eles existem soberanamente, deveriam ser protegidos. Nos nossos gurdwaras, o que a gente tem? A gente tem o livro sagrado, numa cerimônia a gente então instala o livro sagrado, ele é instalado para que ele possa, alguém vai ler um poema e aquele poema serve como uma instrução meditativa, digamos assim. Não existe o conceito de um Deus velhinho sentado soltando raio, também não existem demônios. Tem um poema no Sri Guru Granth Sahib que diz assim, a vida é como um torno, ou seja, um torno que gira, e dele são expelidos anjos e demônios. Então, assim, tanto anjos quanto demônios fazem parte do que é o viver. Eu acho que quando a gente não é capaz de ser quem a gente nasceu para ser, seria o momento em que nós servimos a nós mesmos como os demônios de nós mesmos. Quando nós nos colocamos entre nós e o nosso destino, por qualquer razão que seja. Existe a ideia da violência e que a violência deveria ser radicalmente combatida, porque maior do que a violência, um valor muito maior que a violência, é a paz e a igualdade entre os seres. Então, a violência é vista como uma corrupção dessa compreensão que cada ser, seja ele
quem for merece o mesmo direito à vida de qualquer um, que não existe um ser privilegiado ou um setor que deveria prevalecer sobre o outro. Então, a gente é treinado para morrer pela paz, se isso for necessário. Você fala que você faz uma auto-iniciação, mas e quando uma criança, por exemplo, nasce? Vocês têm ritual de batismo, casamento e fúnebre? Tem. Em primeiro lugar, acho que eu sou uma ministra do Sikh Dharma, mas eu não tenho privilégios nenhum. Meu único privilégio é ter que servir. Então, numa cerimônia, num Gurdwara, não existe uma autoridade. Aquele que estiver ali dentro, independente, inclusive, de ser Sikh ou não, se tiver sido treinado na cerimônia, pode conduzir uma cerimônia, desde que ele conheça o rito, digamos assim. Então, a cerimônia do batismo, como eu disse, o batismo vem com esse aspecto marcial da religião. Lá no final de 1600, quando a situação na Índia se tornava impossível, você tinha um grau de corrupção penetrando a estrutura da sociedade quase que de forma irreversível, a mulher sendo dizimada, então as mulheres sendo escravizadas e mortas e sendo feito objeto, os párias considerados pelos hindus relegados a uma vida infernal e um determinismo espiritual de que eles nunca, em qualquer outra vida, eles voltariam sempre para ser párias. Você tem os brahmanes completamente corrompidos, os muçulmanos completamente vorazes por tomar aquele continente inteiro. Então chega no momento quando esses brahmanes da Caxemira, que eram iogues fracos, magrinhos, eles viviam em jejum, chegam até os sikhs e pedem para eles ajudarem. Esse momento se tem claro que para que isso pudesse acontecer, eles teriam que criar uma ordem marcial. E aí se cria a ordem Khalsa. Então, na verdade, você se batiza no Sikh Dharma na ordem Khalsa. Você pode ter o estilo de vida e fazer os votos do Sikh Dharma e não ser batizado. Então, os Khalsas são aqueles, então, que viviam desde o Guru Nanak ali, passando os séculos dentro daquela ordem, e é dado a eles uma chance de se tornarem, de lutarem por seu próprio país, digamos assim. Então, é quando os párias, homens e mulheres, são elevados a uma condição de príncipes e princesas, então, eles todos foram aturbantados, como eram os Rajputs, os reis hindus, só eles que podiam usar turbantes. Então, você tem agora os limpadores de latrina, os açougueiros, as mulheres, de repente, de turbante, todos vestidos como príncipe, com joias, com pérolas, com rubis. Essas pessoas tiveram um treinamento iógico muito, muito rigoroso e de meditação para eles virarem guerreiros. E aí eles se tornaram guerreiros e foram, então, à defesa para retirar da Índia o imperador e as suas tropas, os mongóis. E é assim que acontece, é assim que, então, num período do final de 1400 até 1700, esse Dharma viveu numa completa entrega devocional, mas chegou um momento em que os princípios dhármicos do povo hindu convocou para que eles, então, se organizassem e lutassem. Então, hoje que não existe essa guerra, né, inclusive não houve mais guerra em que eles tiveram que lutar, a menos quando eles foram forçados pelos ingleses. Os sikhs foram forçados a se alistarem nos exércitos ingleses porque eles sabiam que eles eram guerreiros fabulosos, porque eles têm uma prática de meditação e de yoga para isso. Então, mas nunca mais houve isso. Eu me tornei uma Khalsa em 2008 e a cerimônia de batismo você, então, se compromete a usar o turbante em público e é um simbolismo apenas, porque todos de uma sociedade devem saber que uma pessoa sikh de turbante está ali para te defender se você não puder ter alguém que te defenda. Então, nós somos convidados a estar socialmente nesse paramento porque é como nós podemos ser vistos. E isso foi porque no momento lá em 1698, quando se criava a ordem e eles sabiam que, alguns sikhs sabiam que eles teriam que enfrentar os muçulmanos numa batalha, alguns deles fugiram e não sabia quem era muçulmano e quem era sikh. Então, o Guru Gobind Singh pediu que todos usassem turbante porque aí agora não tinha jeito de você fugir do seu dever, digamos assim. Então, a gente tem uma cerimônia de batismo que é essa. Você ganha um líquido, que é uma água com um melado.
que a gente chama de Amarit, é um símbolo do que a gente produz na pineal com determinadas meditações, que é conhecido na ciência, na neurologia como DMT, D de dado, M de mamãe, T de tatu, que é o princípio ativo do ayahuasca. O pessoal que toma o ayahuasca e a pineal produz DMT em 3 condições: quando a gente nasce, quando a gente morre e quando a gente faz determinadas meditações, porque é uma molécula conhecida hoje na neurologia, estava inclusive dando uma aula sobre isso ainda há pouco, é conhecida na neurologia como a molécula da transcendência. Então, o batismo é um símbolo, você ganha uma água com açúcar, como se você estivesse tomando aquele DMT, chamado de Amarit, que é o que os yogis por milênios falam, né? A busca yoga é uma gota desse Amarit no seu sistema, e aquilo é jogado nos seus olhos para você ver sem discriminar, na sua boca para você sempre repetir o nome, e no 10º portal aqui em cima para você ter a sua consciência sempre como seu auxílio. Isso é tudo que a gente faz na cerimônia, além de meditar, são 6 horas de meditação. Não tem cerimônia para nascimento. As crianças na Índia nascem em famílias Sikhs. No Ocidente, as crianças não são jamais batizadas até que elas possam escolher se elas querem ser batizadas ou não. A única cerimônia que teria no nascimento dessas crianças é que tem uma cerimônia para a escolha do nome, e o nome daquela criança é escolhido de acordo com uma astrologia indiana védica que é lunar. E se abre o livro, o Sri Guru Granth Sahib, o poema que é tirado, a mensagem principal daquele poema é traduzido no nome que se verifica na astrologia, e a pessoa ganha então aquele nome. E para a morte, nós somos cremados, a cerimônia é de cremação. Na Índia, os crematórios são como eram antes, desde sempre, que são públicos, abertos. No Ocidente, fora da Índia, são crematórios que a gente tem acesso. Tem uma cerimônia de preparar o corpo para ser cremado, mas eu acho que isso tem muito mais a ver. É uma limpeza que poderia muito bem ser dado um banho naquele corpo e prepará-lo e vesti-lo. Mas na Índia eles passam ghee, uma manteiga clarificada no corpo. E eu acho que isso tem mais a ver com o fato de você ter que queimar um corpo a céu aberto com lenhas para não demorar demais e para o corpo realmente ser queimado. Então, o óleo ajuda a ação do fogo, né, a se espalhar. Depois aquelas cinzas são recolhidas, os ossos que eventualmente estiverem ali, como o fêmur, que é um osso que é difícil de queimar, são recolhidos num recipiente e são jogados sempre nos rios sagrados de Punjab, que são os rios matriarcais. São 5. Punjab tem esse nome, Panj, 5, Jab, rios. São 5 rios que correm aí, cada cidade está numa determinada região com um rio, e ali você deposita aquelas cinzas dos seus queridos. O César perguntou se você podia falar um pouquinho mais da yoga. Os Sikhs indianos, justamente depois que os ingleses ocuparam o norte da Índia e de alguma maneira interferiram demais naquela estrutura, criaram, por exemplo, uma política junto aos Sikhs que era deles se entenderem como separados de todo o resto, né? E uma das coisas que eles insistiam demais, eu acho que isso faz parte de uma política de enfraquecer muito os Sikhs, porque, afinal de contas, sempre foram muito temidos por fato deles serem muito destemidos para viverem a sua autonomia. Então, é muito difícil um Sikh escravizar, é muito difícil um Sikh ser mendigo, porque uma das obrigações desse Dharma é você prosperar para servir aqueles que não têm como prosperar. Então, os ingleses tinham grande vontade de dominar esse grupo na Índia, e eles fizeram grandes amizades entre os Sikhs, tentando realmente penetrar ali e, de alguma maneira, controlar. Como os Sikhs na Índia eram muito prósperos, existia, através do comércio, uma maneira então deles fazerem acordos, e de alguma maneira os Sikhs indianos ficaram um pouco presos àquela lógica inglesa. A yoga então era vista, foi indoctrinado nos Sikhs indianos que a yoga era uma coisa hindu e que, portanto, eles deveriam negar. E até o Guru Gobind Singh, que é o último mestre Sikh, o último guru, a yoga fazia parte da estrutura daquele Dharma. E a partir da morte dele, algum tempo depois, especialmente quando então as companhias inglesas chegam, o yoga passa a ser visto pelos Sikhs como uma coisa de um outro Dharma que eles não podiam praticar. Mas a origem do Kundalini Yoga, como eu falei, ela vem
da região matriarcal, que é ali em Punjab, né? Do Vale do Indus. E ela, então, quando as tribos arianas europeias, especialmente vinda do Cáucaso, toma a região do Vale do Indus, que eles são tribos nômades. Quando eles tomam aquilo tudo, muito dos textos de yoga que existiam no Vale do Indus, nessa sociedade, as cidades são conhecidas como Harappa, Mohenjo-daro, são cidades matriarcais, elas eram grandes portos, elas faziam muito comércio, tinha muita yoga. Nós estamos falando de uma sociedade 8.000 anos atrás, 10.000 anos, uma coisa muito antiga. Quando eles foram invadidos e tomados, porque eles não tinham guerra, não existia conquista, então eram povos muito ligados à terra, à agricultura e à contemplação. Tinham um sistema muito desenvolvido de cidades, tinham água e esgoto tratados, que é uma coisa que a gente só vai ver com os romanos. Então, quando eles foram tomados, eles tentaram preservar aquilo que era mais importante para eles, que era o yoga. Então, eles pegaram os textos que a gente imagina, porque eles desapareceram, o que sobrou, e levaram para o Tibete. Então, esses textos ficaram no Tibete, num mosteiro no Tibete chamado Hemis, que é hoje ali em Ladakh, numa região indiana. Milênios depois, quando o Guru Nanak visitava essa região, ele passa por Hemis e os tibetanos, então, entregam ele, porque ele era um grande yogi. E ele tinha um filho, inclusive, muito famoso na Índia, chamado Baba Siri Chand. Era um yogi que nunca envelhecia. Esse cara morreu com 180 anos como um adolescente. Aqueles textos são entregues ao Guru Nanak, dizendo: isso deve pertencer ao seu filho, porque nós não fazemos esse tipo de yoga. Então aquilo foi cultivado na casa do Guru Nanak, passado para o filho dele, e o filho dele, então, toma um outro caminho, ele vira um yogi de uma tradição chamada Udasi, e o Guru Nanak continua no Dharma. Então eles fazem um caminho diferente, e no meio dessa trajetória, o quarto sucessor do Guru Nanak, chamado Guru Ram Das, encontra o Baba Siri Chand, que nessa época já tinha 140, 150 anos. O Guru Ram Das vinha da tradição do Raja Yoga. Naquele momento você tem então uma conjunção dos Udasis, que é uma linha de yoga monástica, o Raja Yoga, com a tradição do Kundalini Yoga que vinha da sociedade matriarcal. Então isso se juntou e foi passando de mestre para discípulo, chegou num cara que era um militar indiano que trabalhava na alfândega em Delhi e que era um poderoso yogi. Os Sikhs, então, no início do século XX, faziam yoga escondidos, porque era contra o dogma religioso deles. Então esse Yogi Bhajan, ele tinha virado aos 16 anos mestre de Kundalini Yoga. Então ele tinha bebido nessas fontes todas do Raja Yoga, dos Dasis, da sociedade matriarcal, e ele então ele dava aula para o embaixador do Canadá de yoga, sendo ele próprio um militar muito bem sucedido e tal, um Sikh militar, e o embaixador fala: por que você não vai para o Canadá? Você vai fazer um sucesso danado sendo professor de yoga, de Kundalini Yoga no Canadá. E ele falou: você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou mesmo. E entra no avião com o embaixador, quando o embaixador volta para o Canadá, e o embaixador acabou tendo um ataque cardíaco dentro do avião, morreu, e ele desce no Canadá, não conhecia absolutamente uma alma viva, teve um início horrível no Canadá, não era ninguém, até que disseram para ele: você tem que ir para a Califórnia, tudo acontece na Califórnia, em 1969. Então ele vai para a Califórnia e ele vira o grande professor de Woodstock. A BBC até fez um vídeo sobre Woodstock com Yogi Bhajan, e ele então em 69 traz o Kundalini Yoga para o Ocidente. Então ele faz essa ruptura, e existia por parte dos brahmanes indianos uma grande maldição sobre aquele que era um mestre de qualquer tradição do yoga e que compartilhasse ela plenamente com o estrangeiro, porque nós somos párias. Então ele resolveu peitar essa maldição e abriu tudo. Então o Kundalini Yoga hoje o que a gente tem em mãos, é exatamente como ele recebeu dos seus professores, e é uma tradição no Ocidente, basicamente criada por um Sikh, e muitos dos professores de Kundalini Yoga são Sikhs, embora não seja nada necessário, a maioria esmagadora não é, mas muitos são, especialmente aqueles que foram alunos diretos do Yogi Bhajan. Então não tem como desassociar os Sikhs do yoga. No Sri Guru Granth Sahib existem inúmeros poemas sobre o Raja Yoga, que de alguma maneira tem muito a ver com a contemplação, o conhecimento através da contemplação, da meditação. Então é isso, mas o Kundalini Yoga que eu
pratico, ele não vem da tradição do Dharma hindu, ele vem da tradição do Dharma Sikh. E eu virei Sikh não por causa do Kundalini Yoga, foi uma outra questão. Inclusive, eu me expus ao Sikh muito antes de eu conhecer o Kundalini Yoga. Eu tenho duas perguntas, eu vou separar, elas são mais ou menos parecidas. Uma que você mencionou do 10º portal. E a segunda pergunta é mais ou menos a ver, porque você mencionou do livro de poesias que você observa os aspectos de astrologia e usa o livro meio como um oráculo. Então, para você falar um pouquinho do estudo da astrologia e desse oráculo, se é ou não é. Então, o 10º portal, em todas as tradições místicas, é o mesmo. É a fontanela, não muda nada. É a muleira, digamos assim, que nos homens ela está um pouquinho à frente e nas mulheres um pouquinho atrás. Então, são 10 portas. Os textos iógicos, os mais antigos que a gente tem materialidade, datam de alguns séculos, talvez 500 anos antes de Cristo. Ali, no momento em que o budismo começa a ganhar bastante força na Índia, né? Esses textos foram todos encontrados numa universidade chamada Taxila, que hoje está na região Kush do Paquistão, no norte da Índia, mas que é Paquistão. E Taxila foi a primeira universidade que o mundo conheceu, e budista, onde inclusive Buda deu aula e se reuniu muitas vezes. E Taxila tem esses textos todos, eles foram todos encontrados. Então, o 10º portal seria, considera-se no yoga que nós temos 10 buracos. 2 olhos, 2 narinas, uma boca, 2 ouvidos, a vagina para as mulheres, o ânus, o pênis e o ânus, né? A uretra, digamos assim. E o 10º seria o quê? São 9 e esse aqui seria o 10º. Então, o 10º portal seria, na verdade, uma região por onde é muito associada à pineal. Nessas tradições iógicas, a pineal é a glândula nossa que controla a nossa identidade infinita, e a hipófise é a glândula nossa que controla a nossa identidade finita, o nosso corpo. E esse 10º portal é o tal portal que, quando você o alcança através de meditação ou através do prana ou o que for, é onde você tem a saída da sua identidade física e tem a visão do que seria a sua identidade não física, a sua identidade imaterial, que seria aquela que se funde a tudo. E na morte, e o Sikhs tem muito texto sobre isso, que é, de novo, muito iógico. No momento da morte, o ponto ideal para uma alma se desprender do corpo seria pelo 10º portal, porque isso daria a ela muita força para atravessar o campo eletromagnético da Terra. O campo eletromagnético da Terra, os católicos chamam de purgatório, os espíritas chamam de umbral, e os Sikhs chamam de campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético é muito denso, é muito poluído, tem muitas energias de baixíssimas frequências produzidas por nós, além de ter toda a poluição, e para a alma atravessar aquilo é muito duro. Então, seria ideal esse impulso, porque faria com que ela tivesse uma travessia muito mais direta e tranquila. Essa é a ideia por trás, mas em vida, o 10º portal, a gente tem um acesso a ele todas as vezes que a gente intui. Então, não é nada iógico quando um atleta de alta performance entra numa quadra. Eu vou dizer de atletismo porque eu fiz vôlei profissional muitos anos da minha vida. Então, quando você entra numa quadra, você se treina, você entra na quadra e você entra no jogo. Quando a gente sai do jogo, um colega pergunta, você entrou na zona? Quando você ganha uma pergunta, você entrou na zona hoje? Você intuiu? É um lugar em que você faz o que tem que ser feito sem ter que pensar. Você acaba fazendo tudo certo, falar, gente, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu soltei aquela bola naquele lugar que eu não tinha ideia? Então, isso seria intuição, isso seria quando você aciona esse 10º portal. Então, ele tem uma conotação mística na meditação e uma conotação muito concreta no dia a dia quando se trata de uso da inteligência. A outra questão seria da astrologia, oráculo, né? Se é só nessa hora de iniciação ou se pode ser usado de uma outra maneira ou como um oráculo? Deixa eu explicar em 2 momentos distintos. Um momento que não existe iniciação, né? Então você está escolhendo um nome espiritual. Então você abre aleatoriamente, você faz uma oração, tem um canto, e você abre o livro aleatoriamente, você então encontra o início de um poema. Então você lê aquele poema e aquele poema ele começa com uma letra qualquer, então começou com um G. E aí Gopal, luz.
E aí você lê o poema. O poema todo foi, por exemplo, dizendo que uma pessoa nesse plano só consegue realizar o seu destino se ela tiver com ela muitos outros, que é no coletivo que a gente consegue força para realizar o nosso destino. E é também no coletivo que nós conseguimos força para superar os nossos demônios, aqueles nossos medos, os nossos preconceitos. Então, se lê isso tudo, você fala, bem, começou com o G. O tema inteiro é a Sangat. A Sangat é importante. A sociedade que se envolve juntas para vibrar uma frequência altíssima. Então, G e o tema é Sangat. Aí você você tem aquele momento que a criança nasceu, você tem a data que ela nasceu, você faz um mapa astrológico dela e fala, meu Deus, essa pessoa vai ter o nome de Guru Sangat. Porque é o destino dela, é vir para se realizar e se manifestar dentro de uma congregação, dentro de uma Sangha. Então, o nome espiritual é o destino, é o Dharma de uma pessoa. Então, meu Dharma é servir a um grupo e estar nesse grupo. Mas o nome espiritual também revela o meu karma. Isso seria injusto, porque o nome me dá o meu destino, mas não me diz o que eu vou ter que resolver para chegar lá. No meu caso, por exemplo, era assim, eu não suportava gente. Eu era ultra tímida, o meu negócio era me recolher. Se eu pudesse me recolher, eu me recolhia. Eu tive que romper uma certa prepotência de achar que ninguém era tão bom quanto eu. Então, eu prefiro ficar comigo do que ter que perder tempo. Então, assim, na minha psique, esse era o meu maior nó, a prepotência. Então, quando eu me coloco no coletivo, o primeiro requisito para curar a minha prepotência é o que o meu nome espiritual me dá, que é a paciência. Então o nome espiritual, você tem uma leitura, tem um texto que vem depois te explicando isso tudo. Então, esse é, por exemplo, o uso do livro sagrado. Um outro momento é quando a gente tem uma cerimônia de Gurdwara, onde a gente se assenta e medita, canta, tem músicos ao vivo que cantam, e depois, então, num determinado momento, a gente vai abrir o livro aleatoriamente e ler um poema. Então, mais uma vez, aquilo é uma fala dessa consciência para todos. E cada um vai interpretar aquilo da sua própria maneira. Um oráculo, eu posso estar enganado, mas eu acho que o oráculo entrega uma mensagem. De alguma maneira, ele encerra uma mensagem. Naquele poema, mais ou menos como é a arte, você não pode encerrar nada, porque cada um vai pegar aquilo e vai fazer daquilo que a pessoa quiser. É uma maneira dele se apropriar do poema e usá-lo dentro da sua necessidade ou da sua perspectiva, digamos assim. Isso que você descreveu, ele é um oráculo de poemas, é uma coisa linda. Então tá legal, então tá bom. Dentro dos oráculos existe uma classe de oráculo que são os bibliomancias. Não tem a ver com Bíblia, é Bíblia de livros, né? Então, antigamente era feito com a Ilíada, com a Odisseia, e depois, obviamente, com a Bíblia. Então, é engraçado que até em igreja evangélica, às vezes o pastor lá, ele abre a Bíblia e põe a mão e sai uma resposta. E o que você descreveu é um oráculo de poesia, é uma coisa linda. A gente está quase chegando no finalzinho, só falta a última pergunta que o pessoal sempre pede, falar assim, o que vocês têm como uma visão do pós-vida, né? Você explicou um pouquinho, né, da alma tentar sair, mas o que acontece com uma pessoa depois que ela falece? Em primeiro lugar, você acredita em reencarnação? A ideia é que a consciência existe independente do corpo, ela usa o corpo, a matéria, para um determinado momento, mas isso não quer dizer que ela não existe independente da matéria, então existe vida depois da morte. A gente tenta pedir que aquele corpo não seja tocado por 20 minutos, depois que está decretado a morte clínica, porque aquele tempo é o tempo necessário para aquela alma se recolher e sair, e nesse momento se acredita que há a dissolução dos corpos mentais. Então é um grande momento, na verdade, quando a gente na medicina decreta a morte clínica, porque parou a respiração, mas ainda tem uns 20 minutos do prana para ele sair do corpo, e na saída desse prana existe aquilo que a gente considera um momento chave, que é quando você, enquanto inteligência agora, que não está mais aprisionada nesse corpo, enquanto alma, você vai tomar as suas emoções novamente para si, dizer, o que eu vim fazer aqui? Eu cumpri o meu contrato de alma? Eu não cumpri? Como é que eu vou reagir ao fato de eu não ter cumprido? Que tipo de karma isso me causa ainda? O
que tipo de karma eu adquiro. Pro Sikhs é uma coisa muito importante, tem um nome, a gente dá um nome para isso, chama Jivan Mukta, que significa morrer em vida. Todas as vezes que a gente sofre uma frustração em vida, em que o ego não ganha aquilo que ele exatamente quer, é um dos momentos muito importantes, porque esse é um treinamento para a morte. Porque no momento em que a gente dissolve o corpo mental, se a gente se sentir frustrado e violentado porque aquele período acabou, a gente adquire muitos karmas. Há uma densidade emocional muito grande. Então, tudo que a gente quer é dizer, ok, não cumpri o meu destino, me dá uma outra vida, porque eu vou voltar e vou cumprir. Tipo, eu não quero ser carregado de negatividade nesse momento. Então, os Sikhs, eles consideram nós consideramos haver 5 éteres quando a gente morre, e eles são regiões profundas dentro desses universos. O primeiro éter seria aquele que a gente logo, quando sai da Terra, chega, e nós chegamos, a alma está envolvida por um corpo que a gente chama de corpo sutil, que é mais ou menos um chip, digamos assim, que guarda magneticamente todas as experiências que foram vividas naquela vida. Existe o que a gente, nesse primeiro éter, o que é chamado de a biblioteca do universo, né? A famosa Akashic Records. Então esse chip é colocado lá para um download, digamos assim, e aí a alma agora está no éter, não tem nada, ela pode se deslocar, então ela vai para o segundo éter para ela se recuperar, porque para a alma é algo muito doloroso ser confinado num corpo e numa ignorância, na violência da dualidade, então ela tem no segundo éter um tempo de ela se recuperar. No terceiro éter ela reprograma se ela tiver que voltar, se ela quiser voltar, ou se ela tiver que voltar, ela reprograma a sua volta, a sua reencarnação, e ela sempre escolhe a mãe, segundo os Sikhs. E se ela não tiver que voltar e não quiser voltar para ajudar, ela pode ir para o quarto éter, que é um lugar onde eles existem para servir no universo, para servir outras falanges, outros espaços que não o nosso, da nossa galáxia. E depois que você cansou disso, se quiser realmente aposentar, você vai para o quinto éter, que está mais ou menos na região do buraco negro, e ali não tem mais volta. Aí você se funde com essa consciência não manifesta e lá acabou. Você só existirá no seu corpo sutil, que continua na biblioteca do universo, nos Akashic Records. Então, sim, tem uma vida depois da morte, um retorno sucessivos. A gente já está quase chegando no final. Por mim, eu podia ficar escutando umas 3 horas. É fascinante. Depois de tudo isso, então, como é que a gente pode encontrar mais, para saber mais sobre o Sikh? O nosso site aqui no Brasil, que é abac.org.br, que tanto é a ABAC, é a Associação Brasileira de Amigos do Kundalini Yoga. Lá tanto você vai encontrar coisas do Kundalini Yoga quanto do Sikh Dharma em português. Eu acho que tem um pessoal muito bacana que se chama SikhNet. Eles são americanos e eles são fabulosos. É a geração Woodstock. A gente se considera uma geração Woodstock. Eu tenho 62 anos. Eu não vivi Woodstock, mas a geração logo que veio no Kundalini Yoga antes de mim viveu. Então, é sempre uma gente muito inspiradora. E tem o Sikh Dharma, olha, aí tem um site chamado Sikh Dharma International.org. Aí é um site mesmo só sobre a temática do Dharma. E acho que com esses 3 dá para vocês terem uma boa ideia. Você, por acaso, teria um exemplar desse livro para mostrar para a gente? Eu só tenho ele virtual. É uma coisa curiosa, porque como é um oráculo de poesias baseado em frequências, então a gente tem uma pose yoga que a gente guarda o livro quando ele não está sendo usado. A gente diz que ele entrou na pose da morte, que é uma pose do yoga Sukhasana, numa pose de descanso. Então ele é coberto com 5 tecidos amarrado e tal, e guardado. Quando a gente traz ele para ser usado, a gente diz que ele vai entrar em Prakash, em luz total. Então, ele não fica assim aberto, exposto, sabe? Tem uma técnica para tirá-lo da posição. Que interessante, que a gente, passando com outras pessoas, né, a gente vê que isso também na maçonaria é feito. Existe um livro sagrado e existe todo um preparatório. E esse ritual que você descreveu é muito parecido com outros rituais, facetas diferentes da mesma verdade, né? Eu agradeço de coração. Muito obrigada, turma, por vocês terem ficado conosco aqui. Eu agradeço demais, Marcelo. Foi uma oportunidade incrível de estar com vocês. Muito obrigada, humildemente. Muito obrigada. E para você que viu, eu estava tão apaixonado aqui que eu esqueci. Você não esquece de dar like, seguir o canal e
dá uma espiada, essa é a nossa 107ª entrevista, então tem mais 100 entrevistas para trás, então se você chegou agora no canal, dá uma olhada que tem muita coisa bacana e a gente se fala no próximo Bate-Papo Mayhem.